Segundo turno, vai lá. 9 cenários testados, vamos para o primeiro. Lula contra Bolsonaro. Lula venceria hoje por 53-33. A diferença caiu em relação ao que era em fevereiro. Fevereiro, 54-32. Hoje, 53-33. Lula contra Moro. Lula venceria por 51-30. Era 52-31 em fevereiro. Lula contra Eduardo Leite, 55-17 para o petista, mesmo os números de fevereiro. Lula e Dória, 53-18 para o Lula, era 54-18. Lula e Ciro, Lula vence, 50-25, era 51-25. Ciro contra Bolsonaro, Ciro venceria por 47-36, era 47-35. Dória contra Bolsonaro, é empate técnico. Dória tem 38, Bolsonaro 37, ou seja, dentro da margem de erro. Antes, em fevereiro, era 39 Dória, 36 Bolsonaro. Bolsonaro e Moro, empate mesmo, 33-33, com 34% de brancos e nulos. Em fevereiro era 33-32 para o Moro. E Bolsonaro contra Eduardo Leite, aí o Bolsonaro também margem de erro, mas nos opostos, né, nos extremos. Bolsonaro 40, Eduardo Leite 35, era 39-35 para o atual presidente. Má notícia para a chamada terceira via, ou o que quer que seja, porque a diferença entre o Bolsonaro e aí esses candidatos identificados com a terceira via já foi maior contra Bolsonaro, e hoje você tem empate. Né? Quando não, você tem a vitória do Bolsonaro. Então, note, o Bolsonaro, em relação à terceira via, ele se aproximou. Ah, não, a diferença do Lula caiu um pouco, mas está absolutamente dentro da margem de erro e pode não ter acontecido nada. Então, não tem mais a história de que Lula vence todos e Bolsonaro perde para todos. Verdade, Lula vence a todos. Bolsonaro, hoje, só perderia do Lula e do Ciro nessa pesquisa. Em relação à terceira via, ele está no movimento de aproximação, na verdade, de aproximação, e a curva é favorável ao Bolsonaro. Quando é que se vai ajustar esse discurso? Ah, queridos, eu realmente não sei. Né? É claro que as coisas estão um tanto adversas para Bolsonaro se tornar. Por exemplo, essa pesquisa foi feita antes dessa barafunda dos combustíveis. E nós vamos ver que o cenário econômico vai azedar bastante com a guerra. Então teve ali uma avaliação de governo, para 52 o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, vai no 53, mudou pouco, para 27 o governo é bom ou ótimo, vai no 25, está dentro disso. Aprovação do Bolsonaro, 63% disseram que reprovam o Bolsonaro, mesmo número, 32 aprova, era 31, mesma coisa. A avaliação sobre a economia, não estou com ela aqui agora, não, peraí, mas eu fiz esse raciocínio importante, me deem um tempo que eu vou achar aqui. Ela é relevante pelo seguinte, né? Achei. Economia no governo Bolsonaro. 61% acho que está no caminho errado e 29% no caminho certo. De qualquer modo, vê aí, Augustão, se você acha. O nome do gráfico é Economia Brasileira no caminho certo ou errado. Coloque no ar enquanto eu falo. A gente nota uma discreta aproximação, Bob. Ali. Né? Cai um pouco os que estão achando a economia ruim, bem discretamente, e sobe bem discretamente quem acha que está indo bem. Como a eleição daqui a 8 meses, né? Então se fala, bom, quem sabe, né? De tempo 7 meses, isso vai, melhora um pouco o Bolsonaro. Só que ele foi atropelado, né? Agora ele foi atropelado pela guerra. Então, mesmo para ele sustentar essa discreta melhora, vai ser difícil. Insisto, essa pesquisa é anterior a essa barafunda que virá. Né? A inflação, vocês vão ver, continua nas alturas. A guerra não vai ajudar. A pressão dos alimentos, por exemplo, vai ser terrível. Mesma coisa com combustíveis. Então não tem um cenário fácil pela frente. Agora, os números, insisto, da espontânea e da estimulada, e quando a gente analisa os movimentos no segundo turno,
você tem evidenciado a resiliência de Bolsonaro. Enquanto um candidato é competitivo e vai sustentando o seu eleitorado, ele vai seguindo perigoso. Isso é apenas um fato.